Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, aqui é o professor Arnon Arruda de Direito Administrativo. Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Que bom que você está aqui comigo para que a gente estude e aprenda mais um assunto importante do direito administrativo. Como eu gosto sempre de falar aqui no começo das minhas aulas, tire aí tudo aquilo que pode te distrair nessa aula de hoje. Deixe um pouquinho as redes de lado, o celular principalmente, para que você foque agora nessa aula e extraia ao máximo tudo aquilo que você puder do nosso conteúdo, tá bom? Para mim é um prazer muito grande estar com você aqui nesta aula para a gente estudar mais um assunto importante. Então vamos que vamos aproveitar tudo que a gente puder aqui dessa aula para que você aí, coloque mais um tijolinho do seu conhecimento e, se Deus quiser, possa ser aprovada a sua prova, que é o nosso grande objetivo, a nossa grande realização aqui também, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa, que é o nosso conteúdo aqui da aula de hoje, e vamos começar a falar de um assunto muito importante, é um assunto que tem incidência em prova, mas felizmente é um assunto mais tranquilo, tá? Quando o assunto é mais complicado, mais chatinho, eu também falo, e hoje também eu vou dizer para você que é um assunto tranquilo, tá? Nós vamos começar aqui nessa nossa aula de hoje a ter alguns encontros para tratar sobre administração direta e administração indireta, tá bom? Nós vamos começar a tratar desse assunto da administração direta e indireta, falando de dois conceitos fundamentais para que você entenda qual que é a noção da administração direta e qual que é a noção da administração indireta, tá bom? Que conceitos são esses, professor? São os conceitos da desconcentração e da descentralização. Professor, esses conceitos, eles são importantes só para eu entender o que vem mais adiante ou por si sós? Por si sós, pessoal. Sabe por quê? Porque tão somente saber o que é desconcentração e saber o que é descentralização cai em prova. Cai muito. Há várias questões que cobram a diferença de desconcentração para descentralização. Então, por isso é muito importante você saber. Então, não tem como a gente avançar no estudo da administração direta e indireta sem entendermos o que eu digo quando eu falo quando eu falo desconcentração e quando eu falo descentralização, beleza? Então, presta atenção aqui, beleza? Lembro que eu tive um professor na época da faculdade que ele era meio calvo, meio careca, quando o assunto era importante, ele falava, presta atenção aqui na testa do tio, olha o tamanho da testa do tio. E começava depois a explicar. Um grande professor que eu tive, né? Dr. Paulo Henrique Campos Leite, foi excelente. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos imaginar aqui o estado, e quando eu digo estado, eu falo estado em sentido amplo, tá? Não estou me referindo ao estado do Ceará, do Pernambuco, né, do Sergipe, não. Eu estou querendo dizer que é o seguinte, o estado em sentido amplo.
E, evidentemente, englobando União, estados, DF, municípios, tá bom? Estado em sentido amplo. Todas essas pessoas aqui, pessoal, e aí uma informação, são pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Eu já vi muitas pegadinhas de prova colocando a União como pessoa jurídica de direito público externo, mas não. De direito público externo, ou seja, no plano internacional, não é a União, é a República Federativa do Brasil, tá? No plano internacional, a entidade que representa o Brasil é a República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil, que é formada pela união indissolúvel, né, da União, Estados, DF e municípios, ok? A União é uma pessoa jurídica de direito público interno, tá bom? Que é diferente da República Federativa do Brasil, beleza? Então vamos lá. Quando eu falo da administração, a administração ela pode ser enquadrada como administração direta ou administração indireta, beleza? Isso você já sabe, tá bom? A administração direta, como eu gosto de trazer as noções aqui para vocês, diz respeito à prestação dos serviços diretamente pelo próprio Estado em si, ou seja, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios e seus órgãos públicos. Nós vamos estudar muito isso. Então, quando eu observo o Estado no sentido de União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, e ainda os órgãos que compõem cada uma dessas pessoas jurídicas, eu estou me referindo à administração direta. Ah, professor, então quando não for os entes federados e os seus respectivos órgãos, não será a administração direta? Perfeito, é isso mesmo. A administração direta necessariamente tem a ver com os entes federados, União, Estados, DF e municípios, bem como os seus respectivos órgãos, tá bom? Órgãos da União, dos Estados, dos municípios, do DF também. Beleza? E nesse contexto, gente, a administração direta vai se estruturar em órgãos. Agora, o que são os órgãos? Órgãos públicos. Qual que é a definição que eu posso entender? Pessoal, órgãos públicos são o centro de competência governamental ou administrativa que são instituídos para o desempenho de funções estatais, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. Como assim? Gente, a administração direta ela vai se estruturar por meio de órgãos. Imagine o seguinte, olha a quantidade de serviços que a União presta. Olha a quantidade de servidores que a União tem. Olha a quantidade de assuntos que são de competência privativa ou exclusiva da União. É gigantesca a quantidade, né? Você já imaginou se a União fosse um bloco monolítico, sem repartições internas? Seria um caos. Um caos. Imagine a seguinte situação. Você quer tratar, por exemplo, de assuntos relacionados, por exemplo, à estrutura patrimonial da União. Você quer tratar, por exemplo, sobre direito civil. Você quer tratar sobre direito penal. Gente, a União tem que se dividir em órgãos. Ela vai criar repartições internas. Imagina, por exemplo, se você chegasse na União para tratar se todo servidor, em toda ocasião, tratasse de todo e qualquer assunto, seria um caos. Por isso, a administração direta ela vai se compartimentar, ou melhor, vai se segmentar em órgãos. Cada órgão esse que vai ter uma esfera de atuação. Então eu sei que quando eu quiser tratar de assuntos relacionados à Justiça e Segurança Pública, eu vou ter um Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se eu quiser tratar, por exemplo, sobre saúde, vai ter o Ministério da Saúde. E dentro do Ministério da Saúde, se eu quiser falar sobre aprovação de medicamentos, se eu quiser falar sobre tratamento de doenças raras, se eu quiser falar especificamente sobre estrutura do SUS, vou ter outras repartições, criação de órgãos, dentro de órgãos, dentro de órgãos, dentro de órgãos. Então, essa é a ideia da administração direta. Agora, perceba bem aqui a frase final, a expressão final dessa noção que eu trouxe de órgãos públicos. A atuação do órgão é imputada à pessoa jurídica que pertence. Primeira coisa que você tem que saber, órgão, ele não tem, botei só um N aqui, né, personalidade jurídica. Ou seja, o órgão não tem personalidade jurídica própria. O órgão, por exemplo, não vai ter capacidade judiciária própria, ou seja, não vai poder figurar no polo passivo ou ativo de um processo. Um exemplo clássico que eu dou, se você for atropelado por um carro do Ministério da Saúde na rua, e eles não quiserem indenizar os danos que você sofreu, você não vai processar o Ministério da Saúde. Você vai processar a União, porque esse ato do órgão é imputado à pessoa jurídica que pertence. O Ministério da Saúde pertence a uma pessoa jurídica chamada União Federal.
Beleza? Órgãos não têm personalidade jurídica própria, o que significa dizer que eles não têm, em regra, autonomia administrativa, financeira, técnica, porque estão subordinados, vinculados e hierarquizados à pessoa jurídica que os criou. Eu trouxe aqui a imagem de um homenzinho para poder facilitar a vida para vocês, né? Pensa bem. Pensa aí o seu corpo. O seu corpo, faz tudo ao mesmo tempo? Não, gente. Os nossos intestinos trabalham com a absorção de nutrientes daquilo que a gente come, os nossos rins filtram o nosso sangue, nosso pulmão trabalha com a respiração, nosso coração bombeia sangue, né? Aqui falando no auge do leigo, né? Enfim, o nosso cérebro coordena tudo, o nosso fígado, né, desempenha funções importantes também, nosso pâncreas desempenha uma função importante, não sei bem qual é, mas eu sei que desempenha. Pois é. Por que eu trouxe a estrutura aqui desse homenzinho? Nós temos vários órgãozinhos, ok? Coração, bexiga, intestino, estômago, pulmão, não é mesmo? A pele é um órgão também, tá? A pele permeia tudo. Nós temos o cérebro, nós temos vários órgãos, gente. Agora eu te pergunto, olha que coisa, imagina a seguinte situação. Se eu encontro alguém na rua, eu dou um soco na pessoa. A pessoa vem pra cima de mim, como assim, Arnô? Eu vou te processar. Eu falo, não. Quem te deu esse soco foi a minha mão. Vamos imaginar a mão aqui como órgão, tá? Foi a minha mão. Não fui eu, não. O que essa pessoa vai dizer pra mim? Toma vergonha na cara, rapaz. Quem controla a sua mão? A sua mão não tem personalidade jurídica própria, não. Ou seja, o que sua mão faz é imputado a você. Vamos trazer isso para a ideia do órgão? O que um órgão faz é imputado à pessoa jurídica que pertence ao órgão. O seu coração não é uma pessoa diferente. Você não vê um coração aí para cima e para baixo andando. O seu fígado não é uma pessoa diferente, não. Fígado, coração, rins e por aí vai, baço, qualquer outro órgão que possa existir no corpo humano, eles pertencem à pessoa. Essa é a pessoa. Fulano de tal, professor Arnon. O professor Arnon tem personalidade jurídica. Os órgãos não. Tá bom? Por isso que o órgão faz é atribuído à pessoa jurídica a qual o órgão está vinculado. Beleza? E toda administração direta ela vai estar segmentada, compartimentada em órgãos para melhor prestar o serviço público. Isso é mais eficiente. Eu vou criar órgãos com especificidade de matéria. Ou seja, a Secretaria de Saúde do seu município vai tratar de saúde. Você não vai discutir, por exemplo, finanças na sua Secretaria de Saúde. Você não vai, por exemplo, discutir questões previdenciárias na Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, por exemplo, onde eu estou neste momento. Então, meus caros, essa é a ideia do órgão, tá? E quando eu tenho a criação de órgãos, ou seja, a criação de centros ou unidades de atuação dentro da mesma pessoa jurídica, eu terei o fenômeno da desconcentração. Na desconcentração, eu estou criando órgãos, unidades de atuação dentro do mesmo centro. Eu apenas desconcentrei, tá bom? Entendeu? Desconcentração, cria-se órgãos, tá bom? Esses órgãos não vão ter personalidade jurídica própria, não vão ter patrimônio próprio, né, autonomia financeira, técnica, ou seja, estarão vinculados, subordinados à pessoa jurídica a qual pertence, ok? Tanto é que o que o órgão faz é imputado à pessoa jurídica. Lembra do exemplo? Se um carro do Ministério da Saúde te atropela, você não vai processar o Ministério da Saúde. Você vai processar a União Federal. Tá bom? Já na administração indireta, eu tenho o raciocínio oposto. Lembra que na administração direta eu vou criar órgãos dentro de si? Por isso é uma desconcentração? Na descentralização eu teria a administração indireta. Por quê? Eu não vou ter a criação de órgãos, eu vou ter a criação de entidades, que são pessoas jurídicas distintas. Então, lá na desconcentração eu crio órgãos. Órgão é dentro da mesma pessoa jurídica. Aqui na descentralização eu vou criar outra pessoa jurídica. Ou seja, se é outra pessoa jurídica, fora, não está dentro da mesma pessoa jurídica que originou, não. Tá bom? É fora dessa pessoa jurídica. Beleza? Por isso, nós referimos a elas como entidades. Não são somente um órgão, são entidades. Essas entidades, gente, elas são um conjunto de entidades, aqui falando da administração indireta, que estão vinculadas, por exemplo, ao Ministério, vão prestar serviços públicos ou serviços que sejam de interesse público. E a existência dessas entidades se baseia na descentralização ou distribuição de competências e atividades.
Então, na descentralização, eu não crio órgãos, eu crio entidades. Órgãos não têm personalidade jurídica. Entidades têm, sim, personalidade jurídica. Vou dar um exemplo de entidade, mas depois nós vamos detalhar melhor, tá? O INSS. O INSS é uma autarquia federal. Se o INSS lhe nega uma aposentadoria, por exemplo, e a negativa foi indevida, você tinha direito a se aposentar, você vai ingressar com uma ação judicial, você não vai processar a União Federal. Você vai processar diretamente o INSS. O INSS responde por si. O que o INSS faz não é atribuído à pessoa jurídica originária lá da administração direta. Não, é atribuído ao próprio INSS. Tem personalidade jurídica, vai ter, portanto, capacidade, né, personalidade judiciária. Beleza? Outra distinção importante. Os órgãos têm relação de hierarquia e subordinação dentro lá da pessoa jurídica que integra. Perfeito. As entidades têm hierarquia? Não. Há apenas aquilo que a gente chama de vinculação, controle externo ou controle ministerial, que é apenas uma verificação se aquela entidade de administração direta está atuando de acordo com a legalidade, seguindo os princípios da administração pública. Apenas isso. Mas não tem interferência direta. Quer ver um exemplo? O presidente da República pode, livremente, colocar quem ele quiser, né, respeitados os limites legais, como ministro da Saúde. Se o presidente quiser me nomear como ministro, outra história, me nomear como secretário de alguma coisa, beleza, o presidente pode colocar ministro, tirar ministro. Tira casaco, bota casaco. Lembra daquele filme? Isso acontece demais, né, gente? Devido aos conchavos políticos que todo presidente tem que fazer para governar nesse nosso sistema. Então, bota ministro, tira ministro. Agora, o presidente pode dizer para o INSS, olha, INSS, quero que você troque esse diretor aí de tal coisa. Não pode. Não tem essa subordinação. Beleza? Agora, cuidado com uma coisa, cuidado, tá? A criação de entidades, ou seja, da administração indireta, se dá por meio da descentralização. Na descentralização eu não crio órgãos, eu crio entidades, ok? Que é uma pessoa jurídica distinta. Por exemplo, o INSS, tá bom? Que é uma autarquia federal. Agora grave o seguinte. As entidades da administração indireta podem criar órgãos dentro de si. Imagina o tamanho da estrutura do INSS, gente. Tem que atender os 220 milhões de brasileiros, tá? É obrigatório esse regime de previdência, a não ser quando você está no regime próprio. Imagine se o INSS atuasse de maneira como um bloco monolítico, né, como a expressão que eu usei antes. Ou seja, todo mundo do INSS cuidasse de tudo ao mesmo tempo. Seria um caos, mais do que já é, né? Então é claro, gente, que as entidades da administração direta vão ter órgãos internos ali. E esses órgãos também não vão ter, né, autonomia, personalidade jurídica, não. Esses órgãos estarão subordinados àquela pessoa jurídica que integra. Só que nesse exemplo, a pessoa jurídica que esse órgão integra é uma entidade da administração indireta, tá bom? Então gravem isso. Na desconcentração eu crio órgãos que não têm personalidade jurídica própria. Na descentralização eu crio entidades da administração indireta. Essa sim, tem personalidade jurídica própria, tá bom? Vamos lá. E aqui, gente, eu trouxe aqui para vocês também o Decreto-Lei número 200 de 67, tá? Decreto-Lei 200 de 67, que é um decreto antigo, mas que foi recepcionado pela nossa Constituição, que trata um pouquinho sobre a organização da administração pública federal, tá? E já se falava de reforma administrativa na época também, né? E por que eu trouxe, gente, esse decreto? Porque ele traz aquilo que a gente tratou hoje, olha aqui. O artigo 4º do decreto diz o seguinte: a administração federal compreende a administração direta e a indireta. A direta, gente, constitui os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Professor, por que aqui não está falando de estados, DF, municípios? Porque esse decreto só trata do âmbito federal, gente, tá? Mas a ideia é a mesma, beleza? E a administração indireta compreende as seguintes categorias de órgãos? Não, entidades, que são dotadas de personalidade jurídica própria. E quais são? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Por isso, olha aqui, trouxe um mnemônico para você nunca mais esquecer, né? Pensa bem, essa vida de estudos ingrata que você está tendo, falando, estudando, né? Igual um condenado, igual uma condenada. Isso é só uma fase. Logo, logo você vai ser um servidor, uma servidora, um empregado público, ou seja, o que você quiser, tá? Isso é só uma fase. Por que uma fase, pessoal? As entidades de administração direta são uma fase. Por que fase? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas
Quais são as entidades da administração indireta? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Beleza? Não precisa se desesperar que a gente vai ter uma aula para tratar de cada uma dessas entidades da administração indireta. Tá bom? Importante é você saber hoje quais são. E essas entidades da administração indireta foram criadas por meio da descentralização, tá bom? Elas têm personalidade jurídica própria. E se você aprendeu mesmo, vai responder aqui comigo, tá bom? Primeira questão, pessoal, vamos lá. Considerando a organização administrativa de um ente federativo, no contexto da administração indireta, a distribuição de competências de uma para outra pessoa física ou jurídica corresponde à centralização, descentralização, divisão organizacional, desconcentração ou concentração. Olha aqui, pessoal. Por meio do que eu vou distribuir competências na administração indireta? É por meio da descentralização. Eu crio um novo centro ali de competências, tá bom? Descentralização. Desconcentração, eu crio órgãos dentro da mesma pessoa jurídica da administração direta. Na descentralização, eu já vou para a administração indireta, na qual eu crio uma entidade com personalidade jurídica própria, tá bom? Administração indireta, descentralização, beleza? 2. O prefeito municipal de Miracema pretende criar 3 novas secretarias para garantir o apoio necessário ao desempenho de suas funções e especialmente as condições necessárias para a tomada de decisões, coordenação e controle da administração municipal. Qual a técnica de cumprimento de competências administrativas que almeja o chefe do executivo? A. Centralização. B. Concentração. C. Descentralização. Ou D. Desconcentração. Olha aqui, ele criou 3 novas secretarias municipais. A pergunta que você tem que fazer: Secretaria Municipal é uma entidade, tem personalidade jurídica própria ou é só um órgão dentro da pessoa jurídica do município, que integra a administração direta nesse caso? A Secretaria, sei lá, Serviços Urbanos, Saúde, Esportes, é uma entidade com personalidade jurídica própria da administração indireta ou é apenas um órgão? Está vinculado, tem hierarquia, subordinação. É um órgão. Órgãos são criados pela desconcentração, entidades pela descentralização, órgãos pela desconcentração. Portanto, letra D de druida, desconcentração. Beleza? 3. Tendo em vista que as autarquias representam entidades da administração pública indireta, com personalidade jurídica própria, criadas por lei específica, sua estrutura objetiva é garantir eficiência na execução de serviços de cunho estatal, tais como educação, saúde, cultura, entre outros, promovendo uma gestão mais ágil e específica no atendimento às demandas públicas. Trata-se de características das autarquias de acordo com a Constituição Federal do Brasil. Vamos lá. Características aqui das autarquias que vão dizer respeito às entidades da administração indireta. Letra A. Possuem personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira. B. São vinculadas ao legislativo e dependem exclusivamente de suas diretrizes. C. São entidades sem fins lucrativos, dependentes exclusivamente de recursos do judiciário. Ou D. Criadas por lei, têm o intuito de realizarem atividades da administração pública de forma centralizada. Gente, tá fácil. As características da administração indireta são as que estão na letra A. Possuem personalidade jurídica própria, possuem autonomia financeira e autonomia administrativa. Tá? 4. Sabe-se que a organização administrativa é o alicerce estrutural que norteia a atuação do Estado. Essa estrutura se desdobra em diferentes entes federativos, cada um com suas competências e atribuições específicas, alinhadas ao princípio federativo. Considerando as normas constitucionais sobre a organização administrativa, não é um pilar fundamental na estrutura e funcionamento do Estado, na estruturação e funcionamento do Estado. O que não é aqui, gente, uma das lógicas aplicadas na estrutura do Estado brasileiro? A. Hierarquia. B. Autonomia. C. Centralização. Ou D. Descentralização. É uma questão um pouco diferente do padrão, né? Te exige pensar, te exige que você
pense um pouco. Não só que você reproduza de forma decorada, o que você sabe. Aqui, gente, a é correta, né? Ou seja, que não tem a ver com a estrutura da administração pública no Brasil, é a letra C. Vai para a eliminação. A estrutura da administração pública é pautada pela hierarquia? É. É pautada pela autonomia de certos órgãos? É. É pautada pela descentralização? É. Nós temos a descentralização. Agora, é pautada pela centralização? Não. Muitas vezes há desconcentração. Inclusive, é até recomendado que haja desconcentração. Agora, a administração pública não visa centralizar as coisas, tá? Portanto, centralização. 5. Nela, as atribuições são divididas entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica, mantendo sua vinculação hierárquica. Gente, isso se trata de concentração, desconcentração, centralização ou descentralização? Se trata de desconcentração, né, pessoal? Olha a dica. Órgãos públicos pertencentes à mesma pessoa jurídica e tem vinculação hierárquica, tá? Órgão público na mesma pessoa jurídica e com vinculação hierárquica. Então, claro que eu estou falando da desconcentração, tá bom? Dá uma conferidinha no gabarito aí, hein? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!